Jean Tatlock foi a amante intermitente e ocasional de Robert Oppenheimer, o cientista que ficou conhecido como o pai da bomba atômica. Se você viu o sucesso de Christopher Nolan, sabe que o tempo dela em cena acaba de repente. Mas como era sua vida? E será que cometeu suicídio? Ou havia forças mais sombrias envolvidas? Venha comigo explorar a história dela. Jean Francis Tatlock nasceu em 21 de fevereiro de 1914, poucos meses antes de a Primeira Guerra Mundial eclodir na Europa. Ela nasceu em Ann Arbor, no estado de Michigan, filha de John Strong Perry Tatlock e Marjorie Tatlock, de solteira Fenton. John Tatlock era um acadêmico muito respeitado na época, tendo escrito extensivamente sobre Geoffrey Chaucer e outras figuras importantes da literatura inglesa medieval, como o poeta John Donne. Eventualmente, ao escrever mais de 60 livros, ele garantiu que os Tatlock fossem uma família culta e bem instruída. Devido à carreira de John, Jean cresceu levando uma vida um tanto itinerante. Ela viveu em Stanford grande parte da infância, até a família se mudar para Harvard, Massachusetts, em meados dos anos 20, e depois retornou à Califórnia quando houve a quebra da Bolsa de Nova York e a Grande Depressão, em 1929. Isso ocorreu enquanto John Tatlock mudava de cargo acadêmico. A crise econômica que se espalhou pelos Estados Unidos acabou com o glamour dos anos 20 e moldou as opiniões políticas de Jean para o resto da vida dela. Apesar dos anos 20 terem sido uma década de moda, música e prosperidade econômica, nem tudo era perfeito, pois a criminalidade e o número de casos não resolvidos ainda eram altos. No início dos anos 30, Jean se envolveu profundamente com o Partido Comunista dos Estados Unidos, uma organização política que surgiu em 1919, após a Revolução Russa, e de uma divisão dentro do movimento socialista no país. Nos Estados Unidos, o Partido Comunista estava intimamente ligado ao movimento operário e teria sua maior influência entre os anos 30 e os anos 50. Jean se tornou redatora do Western Worker, um jornal publicado pelo Partido Comunista, enquanto ela frequentava a Escola de Medicina de Stanford em meados dos anos 30. Concluiu anteriormente a primeira graduação no Vassar College, em Nova York. Em 1941, ela finalmente se formou como psiquiatra em Stanford. As ligações de Tatlock com o Partido Comunista ao longo dos anos tiveram grandes consequências. Devido a essas conexões, ela e Robert Oppenheimer ficaram sob constante vigilância do governo durante a Segunda Guerra Mundial, o que impactou negativamente a reputação de Oppenheimer e teve um papel na morte de Jean. Em Stanford, Jean conheceu J. Robert Oppenheimer e iniciou um relacionamento com ele. Oppenheimer foi um dos grandes físicos teóricos da época. 10 anos mais velho que ela, ele se interessou por Jean devido à sua beleza e também ao seu considerável intelecto. Oppenheimer declarou mais tarde que só realmente se envolveu com ela a partir de 1936, e mesmo depois disso a via raramente. No entanto, isso pode não ser verdade. Provavelmente ele a viu mais vezes do que disse, pois afirmou isso enquanto era interrogado pelas autoridades dos Estados Unidos sobre possível envolvimento com o Partido Comunista. No entanto, sempre foi um relacionamento clandestino. Eles nunca se casaram e do fim dos anos 30 em diante, Oppenheimer estava mais envolvido com Catherine Punin, com quem ele acabou se casando em 1940. Apesar do casamento, muitas pessoas que conheciam Oppenheimer afirmaram que Jean foi a mulher que ele mais amou em sua vida, descrevendo Jean como seu verdadeiro amor e dizendo que ele era devotado a ela. Oppenheimer chegou a pedir Tatlock em casamento 2 vezes, mas ela recusou ambas as vezes. Embora Oppenheimer tenha se casado com Catherine principalmente porque ela estava grávida e por suas carreiras alinhadas, em outras circunstâncias, ele poderia ter se casado com Jean. Como seus biógrafos e os de Oppenheimer, Kai Bird e Martin Sherwin, observaram sobre ela, Jean era uma mulher de espírito livre, com uma mente ávida e poética. Ela era sempre a única pessoa na sala, independentemente das circunstâncias, que permanecia inesquecível. Possivelmente foram essas qualidades que fizeram Oppenheimer se sentir tão atraído por ela.
Jean continuaria a ver Oppenheimer durante boa parte do fim da década de 1930. Parte disso envolvia reuniões do Partido Comunista dos Estados Unidos na Califórnia. Vale destacar que, enquanto Jean foi membro dedicado da organização, Oppenheimer nunca se filiou ao partido, embora convivesse com muitos membros. Suas simpatias políticas pelo socialismo parecem ter surgido devido ao seu desprezo pelo nazismo e fascismo na Europa, movimentos que eram inimigos declarados do comunismo e socialismo europeus. Principalmente após o início da Guerra Civil Espanhola em 1936, como americano de ascendência judaica europeia, Oppenheimer passou a detestar os nazistas na década de 1930. Provavelmente foi daí que surgiram principalmente suas simpatias políticas. Por suas inclinações políticas, Oppenheimer se envolveu nos esforços do governo dos Estados Unidos para construir uma arma nuclear contra as potências do eixo: Alemanha nazista, Itália fascista e Império do Japão. Oppenheimer é famoso hoje por causa do Projeto Manhattan e do Laboratório de Los Alamos, onde ele supervisionou o desenvolvimento das primeiras ogivas nucleares já construídas. Embora tenha visto Jean poucas vezes após assumir o cargo, sua influência nele é visível no projeto. A primeira arma nuclear que foi detonada, a explosão do teste Trinity no deserto do Novo México no verão de 1945, recebeu o nome de um poema do poeta inglês do século XVII, John Donne. O conhecimento de Oppenheimer sobre poesia europeia cresceu graças ao relacionamento com Tatlock nos anos 30, que também virou especialista pelos interesses acadêmicos do pai. Consequentemente, acredita-se amplamente que Oppenheimer nomeou o teste Trinity devido ao amor compartilhado pelo poema de Donne, tanto por ele quanto por Tatlock. Apesar de sua absoluta centralidade no Projeto Manhattan e na administração do Laboratório de Los Alamos, Oppenheimer esteve sob vigilância durante a Segunda Guerra Mundial pela Agência Central de Inteligência e por outros órgãos governamentais dos Estados Unidos. Devido ao seu relacionamento contínuo com Tatlock e aos anos de associação dela com o Partido Comunista dos Estados Unidos. Por exemplo, sabemos que quando ele a visitava ocasionalmente em São Francisco nessa época, eles frequentemente eram seguidos e suas atividades eram registradas por agências do governo. Havia preocupações de que Jean pudesse ser algum tipo de espiã ou repassar informações para os soviéticos. Então, o FBI tomou essas medidas preventivas para garantir que isso não acontecesse. Tatlock sempre foi uma pessoa um tanto emocionalmente instável. Ela enfrentou muitos problemas, principalmente sobre sua sexualidade, sem saber por muito tempo se era lésbica ou talvez bissexual. Sua sexualidade complicada, o monitoramento de comunistas pelo governo nos Estados Unidos nos anos 30 e seu relacionamento conturbado com Oppenheimer a deixaram perturbada durante os anos de guerra. Para piorar as coisas, geralmente se acredita que ela sofria de depressão clínica, embora os parâmetros pelos quais essas questões eram avaliadas em meados do século XX não fossem tão eficazes clinicamente quanto são hoje. No verão de 1943, Tatlock parece ter se encontrado com Oppenheimer pela última vez, quando ele estava visitando a Califórnia. Ela disse a ele que queria um relacionamento mais concreto, apesar do casamento de Oppenheimer com Kitty, que já estava abalado, pois Kitty afundava no alcoolismo e abuso de remédios em meados dos anos 40. Oppenheimer, porém, recusou o apelo de Tatlock e eles nunca mais se encontrariam. Ela primeiro caiu em depressão e no inverno de 1943 estava em tratamento no Hospital Mount Zion, em São Francisco. Foi durante esse período que seu pai, John, a visitou em seu apartamento numa tarde, pois não havia conseguido contato com ela no dia anterior. Ao chegar, ele tocou a campainha várias vezes, mas não houve resposta. Preocupado, John decidiu entrar no apartamento pela janela e o que viu em seguida o chocou. John relatou que encontrou o corpo sem vida de sua filha deitado no banheiro, com a cabeça submersa na banheira. Uma carta de suicídio também foi deixada. A carta dizia: "Estou enojada com tudo. Para aqueles que me amaram e me ajudaram, todo amor e coragem. Eu queria viver e doar, mas de alguma forma acabei paralisada. Eu tentei com todas as forças entender e não consegui.
Acho que eu teria sido um peso durante toda a minha vida. Ao menos eu poderia tirar de um mundo em luta o fardo de uma alma paralisada. John Tatlock moveu o corpo dela para o sofá e então vasculhou sua correspondência, queimando cartas e fotografias na lareira. Ele ficou cerca de 4 horas no apartamento antes de ligar para a funerária, que então chamou a polícia. A maioria dos historiadores concorda que Tatlock se suicidou em 5 de janeiro de 1944, afogando-se na banheira. No entanto, devido aos seus laços com Oppenheimer e o Partido Comunista, às circunstâncias estranhas de sua morte e ao fato de o FBI estar vigiando-a, houve repetidas alegações de que ela poderia ter morrido em decorrência de algum crime. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tratavam vazamentos de segredos de segurança nacional como ameaças tão graves quanto espiões japoneses ou alemães. Se um oficial de inteligência de alto escalão visse Tatlock como uma ameaça séria, é plausível que ele pudesse ter ordenado seu assassinato e feito parecer suicídio. Segundo o relatório do legista, pouco antes de morrer, Tatlock fez uma refeição completa. Sobre isso, os biógrafos Bird e Sherwin escreveram: se essa era sua intenção, se drogar e depois se afogar como médica, ela tinha que saber que alimentos não digeridos retardam a metabolização de drogas no organismo. O relatório da autópsia não indica que barbitúricos tenham chegado ao fígado ou outros órgãos vitais. O relatório também não informa se ela tomou dose suficiente de barbitúricos para causar a morte. Pelo contrário, como já mencionado anteriormente, a autópsia determinou que a causa da morte foi asfixia por afogamento. Os autores também afirmam que essas circunstâncias curiosas já são suficientemente suspeitas, mas a informação perturbadora contida no relatório da autópsia é a afirmação de que o legista encontrou um leve traço de hidrato de cloral em seu organismo. Se administrado com álcool, o hidrato de cloral é o princípio ativo do que na época era comumente chamado de Mickey Finn, ou gotas para dopar alguém. Em resumo, vários investigadores especularam que Jean pode ter sido dopada com um Mickey Finn e depois afogada à força em sua banheira. Como afirmado no livro Prometeu Americano, um médico observou que, se alguém fosse esperto e quisesse matar alguém, o hidrato de cloral seria o jeito de fazer isso. No final das contas, porém, não há como ter certeza de que ela foi assassinada, pois simplesmente não há evidências suficientes. Seus restos mortais foram posteriormente cremados. Ela tinha apenas 29 anos de idade quando faleceu. A vida e as ações de Tatlock continuaram a ser um ponto de controvérsia na vida política americana nos anos que se seguiram, devido às suas associações com Oppenheimer. Apesar do relacionamento deles ter sido breve em alguns momentos e ele nunca ter se filiado ao Partido Comunista, no final dos anos 40 e início dos 50, passou a ser suspeito de simpatizar com o movimento comunista. Isso também se devia ao fato de sua esposa Kitty ter sido do movimento nos anos 30, quando a União Soviética testou uma arma nuclear poucos anos depois de os Estados Unidos fazerem o mesmo. Surgiram suspeitas de um possível espião soviético no laboratório de Los Alamos, Novo México, durante a guerra. Consequentemente, o relacionamento de Oppenheimer com Tatlock entre 1936 e 1943 levou a suspeitas sobre suas próprias lealdades e seu possível papel em repassar informações para os soviéticos. Mas não há absolutamente nenhuma evidência de que havia qualquer fundamento para essas alegações, e na realidade, Oppenheimer foi alvo simplesmente devido à paranoia do Pânico Vermelho nos Estados Unidos, nos anos 1950. Também não há nenhuma prova que sugira que Tatlock esteve de alguma forma envolvida em conspiração com o Estado russo. Ela era uma jovem problemática que simpatizava com o movimento trabalhista nos Estados Unidos durante a Grande Depressão dos anos 1930. Jean Tatlock já foi retratada no cinema e na televisão várias vezes, incluindo a minissérie de TV de 1980 Oppenheimer, o filme de 1989 Fat Man and Little Boy, e mais recentemente por Florence Pugh no filme biográfico de 2023 Oppenheimer. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Jean Tatlock. Espero que tenham achado interessante.
Se tiverem sugestões, deixem nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receberem meus vídeos assim que forem postados. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo vídeo do Forgotten Lives. Valeu!